estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Hoje nós vamos relembrar sobre a classe gramatical conjunções. As conjunções têm a função de juntar elementos, como o próprio nome diz, conjunção, juntar, fazer uma junção. Então nós vamos fazer uma junção de ideias ou orações. Nós estudamos mais a relação de orações, que é ligar uma oração à outra, formando um período composto. Porque para ligar orações, eu preciso de mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. No mínimo 2 verbos, no mínimo 2 orações. Eu tenho as conjunções coordenadas e eu tenho as conjunções subordinadas. As orações coordenadas são aquelas que ligam orações independentes. Uma oração não depende da outra para você ter um sentido mínimo. Então, quando eu falo, a professora passou a tarefa para casa, os alunos fizeram a tarefa. Se eu coloco isso em um único período, se eu separar essas duas orações, eu ainda tenho algo para ser compreendido. Uma não precisou da outra para ter sentido. Mas se eu disse, a professora disse que passará a tarefa para casa. Se ela disse alguma coisa. Uma oração vai precisar da outra para ter sentido. Então, esse que ali que está ligando, eu vou chamar de uma conjunção subordinada, que está ligando orações que uma depende da outra. Então, a professora disse, se ela disse algo, que passará a tarefa para casa. Então, é o que ela disse. As duas orações necessitam uma da outra. Então, esse que é uma oração subordinada. Se a professora fala, passei a tarefa para casa, e os alunos disseram que fizeram, então, a professora passou a tarefa para casa, é compreensível. E os alunos disseram que tiveram tarefa para casa, é outra oração. Lembrando que nessa outra que eu disse, houve uma dependência. Mas se eu separar essas duas, eu consigo fazer uma ligação, que é o E. Esse E é uma conjunção coordenada. Então, conjunções coordenadas ligam orações independentes. Uma não precisará da outra para se ter algo com lógica. E as horas com orações e as conjunções subordinadas são aquelas que ligam orações dependentes. Uma necessitará da outra. As conjunções coordenadas são de 5 tipos. Nós temos as aditivas, que são aquelas que ligam uma a outra dando a ideia de acréscimo. O próprio nome já vai nos dando a ideia. Aditiva, adição. Então, se eu falo, os alunos fizeram a tarefa de casa e comportaram-se bem na aula. Os alunos fizeram a tarefa de casa, uma oração. Comportaram-se bem na aula, outra oração. Uma não precisa da outra para ter sentido. E esse E liga essas duas orações, formando um único período e dando essa relação de sentido, essa relação de acréscimo, de soma, de ser uma conjunção aditiva. Além da coordenada aditiva, nós temos a adversativa, que é aquela que dá a ideia de contrariedade, de oposição, ideias opostas, como mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Nós temos também as conjunções alternativas, que te dá uma ideia de alternância, de poder escolher de opções, ou se faz uma coisa, ou se faz outra. Ora se faz isso, ora se faz aquilo. Então, as principais conjunções são ou, que pode vir separadamente, só o ou em dupla, ou. E o ora, que tem o mesmo esqueminha. E nós também temos as coordenadas explicativas, são aquelas que dão ideia de explicação. Eu uso para isso, porque, o pois. E nós temos as conclusivas, que, como o próprio nome diz, dão ideia de conclusão, que é o portanto, logo, por isso. Então, todas essas conjunções, elas têm uma relação de sentido. Ao ligar as orações que são independentes, elas fazem uma ligação também de sentido. Ou é de acréscimo, ou é de explicação, conclusão. Então, as conjunções têm essa importância, dá uma relação de sentido entre as orações. Por isso que a gente pode optar, ao invés de fazer um período simples, fazer um período composto, para transformar essa noção de sentido em uma ideia de adição, de conclusão, explicação. Então, além dessas coordenadas, como eu já havia dito, nós temos as orações subordinadas, que vão ser ligadas pelas conjunções subordinadas, em que uma das orações vai precisar da outra. As conjunções subordinadas, elas são de 2 tipos. Nós temos as adverbiais e nós temos as integrantes. As adverbiais são aquelas que dão uma ideia de acréscimo, de uma circunstância, de tempo, de proporção, de condição. Elas aparecem a maior quantidade. Então, eu posso ter a temporal, condicional, causal, proporcional. Então, elas são mais extensas. Além das adverbiais, que dão essa ideia de uma adição de ideia, de um acréscimo de ideia, nós temos as integrantes, que são aquelas que integram, que elas dão uma relação, elas ligam com mais perceptível do que as demais, uma oração à outra, que são as conjunções que e se.
que elas vão ter sempre uma função sintática, de sujeito ou de aposto. Então, as subordinadas são aquelas que são dependentes. Tanto uma com a outra está ligando elementos. E ao ligar elementos, eu trago uma ideia, um sentido. Eu trago ali uma relação de um sentido. Então, vamos agora fazer o exercício número 9 da lista. Então, para nós resolvermos esse exercício, a gente tem que analisar esse período. Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. Aqui nós temos dois verbos. Enfrentou, do verbo enfrentar, perdeu, de perder. Como eu tenho dois verbos, nós sabemos que nós temos duas orações. A partir do momento que nós temos duas orações, nós temos um período composto. Se eu falasse Marcos enfrentou congestionamento no trânsito, seria compreensível, teria sentido e eu poderia fazer uma única frase ali. Mas resolvi ligar por meio de uma conjunção as duas orações. Se eu falasse Marcos, que ficou como sujeito oculto aqui, não apareceu escrito, mas eu consigo identificar, pois já havia aparecido anteriormente, digo Marcos perdeu o início da reunião, também seria compreensível, eu poderia ter duas frases diferentes, mas eu quis uni-las. Se essas duas frases têm sentido sozinhas ali, quer dizer que elas são coordenadas, elas são independentes. Essa não precisa dessa para ter um sentido mínimo. Mas eu quero fazer um período composto, eu quero unir essas frases e dar uma relação de sentido entre essas frases. Eu escolhi, nesse caso, a conjunção e. A conjunção e, então, vai ser uma conjunção aditiva, se eu olhar lá na tabelinha. Vai dar a ideia de acréscimo. Ele perdeu a reunião e ele também estava congestionado no trânsito. Então, eu tenho duas frases ali, só que é uma ideia de consequência. Eu também estou explicando por que ele perdeu a reunião. Ele perdeu a reunião porque ele sofreu ali, ele enfrentou um congestionamento no trânsito. Então, essas orações se ligam de duas formas, dando ideia de acréscimo, através da conjunção aditiva. Só que essa conjunção aditiva, ela vai além disso, ela também dá uma explicação, uma ideia de consequência, o porquê dele ter perdido essa reunião. Então, por isso, também nesse caso, também pode ser uma conjunção explicativa. Então, aqui, como são duas orações independentes, essa conjunção é uma conjunção coordenada e, nesse caso, nos traz dois sentidos diferentes, duas relações diferentes, de adição e de explicação. No conteúdo lá da questão, pergunta, além dessa ideia de adição, qual a outra ideia que nós temos? Entre as opções, nós temos a ideia de consequência. Então, o porquê dele ter perdido o início da reunião? É uma consequência do congestionamento no trânsito, que seria para nós uma explicação. Então, a forma correta de nós analisarmos seria que, além de adição, também é uma consequência da oração anterior. Vamos fazer então agora a última questão da lista. Na última questão, pede para vocês analisarem essas duas frases, esses dois períodos que estão pertencentes ali ao anúncio publicitário. Então, nós temos lá viver ou sonhar, viver e sonhar. Aparentemente, nós temos ali as mesmas palavras e teríamos então a mesma frase. Só que essa frase sofre alteração a partir do momento que eu mudo a conjunção. Porque as conjunções, elas trazem para nós uma relação de sentido. Então, se elas trazem uma relação de sentido, elas interferem no sentido ali de um período. Então, quando eu falo viver ou sonhar, é um questionamento. Temos ainda a presença do ponto de interrogação. Você tem uma escolha. Ou você vai viver ou você vai sonhar. As duas coisas ao mesmo tempo não será possível. Então, você tem que fazer uma escolha entre esses dois elementos, entre essas duas ações. Diferente da segunda frase, diferente do segundo período, que ali eu tenho viver e sonhar. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é uma ideia de acréscimo. Você pode viver e, ao mesmo tempo, você pode sonhar. Então, ao mudar as conjunções, eu mudo o sentido dos enunciados. Enquanto um te possibilita uma escolha, o outro te dá a possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma ideia de acréscimo. Você faz isso, mas também faz aquilo outro. Então, aqui eu tenho essas conjunções modificando totalmente o sentido das ações que você vai ter em sua vida. Quando o autor coloca essas duas conjunções, o objetivo dele é fazer que o leitor se interesse pelo seu anúncio, que ele vai poder, de acordo com o anúncio, realizar o seu sonho. Quando ele faz isso, ele coloca dois verbos diferentes, que são duas orações diferentes. E essas duas orações diferentes são independentes. Viver é uma coisa, sonhar é outra coisa. Como ele está falando com o leitor e é um anúncio publicitário, nós sabemos que é você. Você que sonha, você que vive. Então, temos orações coordenadas, independentes,
que são ligadas por conjunções também coordenadas. Uma alternativa e a outra aditiva. Como eu tenho orações diferentes com classificações diferentes, é porque eu tenho sentidos diferentes. Uma te dá uma escolha e a outra te dá a ideia de acréscimo. Então, o leitor, ao ler esse anúncio publicitário, ele passa a ter opções de escolha. E é claro que o anúncio te dá a melhor opção, que você pode viver e ao mesmo tempo sonhar. Ele não quer que você passe a vida toda apenas sonhando. Ele quer que você realize e volte a sonhar. Realize e volte a sonhar. Então, ele quer que você passe a vida aqui dando ideia de acréscimo, não de escolhas, não de alternativa. Então, como nós vimos, as conjunções sempre vão dar ideia de algum sentido. Um sentido de adição ou de escolha, como acabamos de ver, uma explicação. E as conjunções, elas podem, dependendo do contexto, ter uma ideia a mais, como foi o caso da conjunção e, que além de adição, também poderia ser uma explicação. Então, a gente tem que se preocupar bastante com o contexto. Como que aparece aquela conjunção naquele contexto, naquela frase. As conjunções, como eu disse, são coordenadas ou subordinadas. Coordenadas, elas vão ligar as orações independentes. Subordinadas, orações que são dependentes. Então, as subordinadas a gente tem maior número, enquanto as coordenadas nós temos apenas 5. Então, eu acredito que vocês tiraram todas as dúvidas de vocês e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!